A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e integrar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, site e mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Nesse vídeo de hoje, estaremos ao lado da Ana Carolina Clark, executiva da Vale, conversando sobre sua experiência de carreira, entre outros assuntos. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Raquel. Queria agradecer o convite. Estou adorando poder participar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece a sua presença. Muito feliz por você estar aqui conosco hoje. Ana Carolina, gente, ela é formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e atualmente é analista de TI na Vale. Ana, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e como que essas experiências em equipes multiculturais e globais fizeram de você a profissional que é hoje. Vou falar da trajetória unificando um pouco o acadêmico e o profissional, como eles foram se moldando. Eu me formei em comunicação e propaganda, com especialização em planejamento e marketing, e o meu estágio, que eu segui sendo contratada, foi na área comercial da Som Livre, gravadora do grupo Rede Globo. Uma área com menos de 10 pessoas, e que eu tinha muito envolvimento com a parte de venda física, e-commerce, mapa de mídia, time de televendas, promotores, fornecedores de material de ponto de venda, com as demais áreas. Então, assim, né, quando a gente atua numa área com menos pessoas, a gente acaba interagindo muito mais com diferentes atividades. E de cara foi uma super escola. Como profissional de comunicação na época, ou talvez até ainda hoje, né, seja muito visto como tipo, criação, rotulado, né, criação meio super diferentão, digamos assim, e eu estava numa área de vendas, eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios na IBMEC, com uma ideia mesmo, uma proposta de complementar o perfil. Tanto para adquirir mais conhecimento, mas também para realmente complementar esse perfil quanto às habilidades, quanto ao meu dia a dia numa área comercial, enfim. De lá, eu fui trabalhar no Vigilantes do Peso. Eu fiquei pouco tempo e quando estava dando os 3 meses do meu período de experiência, eu conversei com gestores e saí. Eu fiz um intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos, estudando inglês, e lá eu até fiz um internship, que é a ideia de um estágio muito mais com um foco de uma passagem rápida, uma experiência sem contratos e remuneração, de 1 mês e meio em uma agência digital de aplicativos. Quando eu voltei para o Brasil, eu já estava doida para trabalhar de novo. E aí eu voltei para o Vigilante do Peso, para a área de operações, que na época estava passando por uma mudança super importante no Brasil, que era uma mudança de sair de limitada para virar SA. Então, eles iam precisar realmente mudar muita coisa para se adaptar a uma empresa global, até para poder enviar os resultados semanalmente, por causa dos resultados da Bolsa de Valores. E eu tinha saído para esse intercâmbio deixando as portas abertas. E aí eu não pensei 2 vezes, e lá eu passei por todas as áreas praticamente da companhia. Operações, financeiro, logística e suprimentos, marketing, vendas, e foi praticamente um treininho intensivo. Quando eu assumi nesse meio do caminho aí dessas áreas a coordenação de logística e supply, eu fiz um MBA na FGV, que, enfim, também com essa mesma ideia de complementar o conhecimento, adquirir mais conhecimento, networking com profissionais da área, e fiz um curso de verão de gestão em Ohio, nos Estados Unidos. Então, assim, minha ideia foi sempre ir tentando balancear e complementar o que eu estou, de alguma forma, atuando profissionalmente com o acadêmico. E aí, trazendo para um cenário um pouco mais recente e da onde eu estou hoje, na área de tecnologia, em 2019, eu fui contratada pela TCS, que é uma empresa de consultoria digital da Tata, que é um grupo indiano, e eu atuava como Product Owner no Digital Lab, terceirizada num lab de produtos digitais da Vale, focado em experimentação e prototipação. Lá eu atuei dando suporte ao time administrativo e em projetos como meetups que o lab promovia, além de ser Product Owner, né, de projeto digital.
Ano passado, eu fui contratada pela Vale, por conta aí de uma visibilidade de alguns trabalhos, enfim, que eu fiz, né? E aí, hoje eu sou Business Partner Corporativo da área de tecnologia, que é o time que atende as áreas de negócios. E aí, falando assim rapidamente dessa trajetória, a gente enxerga que um padrão se repetiu, que foi sempre a atuação em diferentes frentes, né? Na área comercial, em diferentes áreas, diferentes atividades, vigilantes do peso também. E no passado, de um modo geral, pelo menos assim, numa percepção minha, o mercado ele não valorizava muito esse perfil. Era muito assim para áreas e cargos muito estratégicos e geralmente com times muito enxutos em empresas de grande porte, com realmente posições hierárquicas mais altas. E isso me assustava bastante, porque eu falava assim, quando eu olhava assim o mercado que tinha a oferecer, as coisas não se encaixavam no meu perfil. E eu percebo que isso foi mudando, né? Eu acho que por conta de hoje em dia, cada vez mais, tudo muda muito rápido. O profissional ele precisa ter esse perfil de talvez, né, pensar rápido e ter uma visão aí um pouco de tudo, além do perfil que já existe mais técnico e especialista. Mas eu enxergo que hoje esse outro perfil, ele também está tendo seu valor. E aí, enfim, fechando, para a gente fechar aqui a resposta, saindo um pouco das áreas que eu atuei, eu acho que é legal compartilhar tipo, uma outra perspectiva sobre isso. De alguma forma, eu vivi uma transformação digital nessas companhias. Tipo, fazendo um match aqui, né? De uma profissional que inicialmente se formou em comunicação social e hoje atua na área de tecnologia, mesmo passando por essas diferentes áreas, a Som Livre ela foi se reinventando com a queda física de CDs. Né? Os DVDs, na época, os DVDs eles ainda tinham uma venda alta, porque o CD estava ali passando por uma queda por conta também da pirataria, antes de Spotify e tal, né? Um outro cenário. E a empresa ela foi se reinventando através da área de shows e entretenimento, né? Foi investindo nessa área de negócios. O Vigilantes do Peso, né, que para quem conhece um pouco mais, com encontros presenciais dos grupos de clientes, fazendo um programa de alimentar, né, readequando, reeducação alimentar e tudo mais, lançou também um aplicativo que facilitou muito a vida do cliente, mas não apenas para o monitoramento dos alimentos e das suas atividades, mas com um foco muito grande na troca entre clientes e funcionários, criando uma comunidade online. Então, também passou, né, por essa transformação de alguma forma. E continua passando, e continuam passando. E eu acho que a transformação digital, ela é contínua, né? Porque o digital é isso, é muito rápido. E, eventualmente, os primeiros passos da transformação na companhia vão exigir um esforço muito maior. Mas é algo contínuo e vai continuar precisando se transformar, né? E eu estou mencionando isso porque, muitas vezes, como profissional, fala-se para o mercado o que você fez, quais eram suas metas, o que você atingiu, mas não fala o que você viveu como cultura da companhia. Então, assim, é um pouco da ideia que eu queria compartilhar com vocês. Então, Ana, seus mais de 10 anos de vivência em diferentes atividades como venda, merchandising, e-commerce, operações, supply chain, atendimento ao cliente, projetos digitais e marketing, eles te trouxeram uma visão diferenciada e completa para tocar projetos do zero? O que você tem para falar para a gente sobre essas questões em si, relativas ao projeto, né? Eu acredito que os times e as áreas, elas são complementares, né? Quanto às suas vivências profissionais e de vida mesmo, né? Pessoais, digo, capacidades, habilidades técnicas, experiências diferentes, até de criação, né? Da onde você, como você foi criado, onde seu grupo, seu ciclo familiar, fortalecem processos e culturas organizacionais. Existem N pesquisas que reforçam sobre isso, com dados, enfim, acho que quem tiver interesse consegue achar muita coisa interessante na internet. E acho até que esse novo momento que a gente está vivendo da era digital contribui para isso, pelo menos na área corporativa, né? Porque as pessoas estão, enfim, se comunicando
pelo notebook, pela internet, enfim, com pessoas de todos os locais do mundo, fazendo uma adaptação para fuso horário. Mas voltando no ponto da minha vivência em diferentes áreas e, consequentemente, com muitas pessoas e processos, eu acredito que me ajudam muito em um raciocínio rápido. Ou até o contrário, assim, o raciocínio rápido talvez me ajude nessa atuação com diferentes áreas e pessoas. Eu não sei se é o ovo ou a galinha que nasceu primeiro nesse caso, mas de alguma maneira se complementa. E esse pensamento rápido em relacionar questões tem muito a ver também com o processo end-to-end, né? Na companhia, enfim, quando a gente está falando de negócios. Porque eu, como comunicóloga, publicitária, penso em como estamos comunicando, vendendo. E pode ser o produto final, como pode ser um PowerPoint da área. Do ponto de vista, por exemplo, de logística, você tem desde a matéria-prima até a sua chegada no cliente. A tecnologia, como essa comunicação se dá via sistemas, né? Os dados aí que estão transitando. Então, esses dados que, assim, ele pode ser... A tecnologia, né? Ela pode vir para ajudar de uma forma disruptiva ou até simplesmente de uma forma efetiva. Porque às vezes a gente não precisa ou não é o momento de reinventar a roda. Porque demanda verba, orçamento, recursos, prioridades da área, então, assim, da companhia, e às vezes você só precisa ser efetivo, né? A gente precisamos ter os dados que se transformam em informação, mas para isso a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Isso faz toda a diferença. E eu falo isso porque normalmente uma área, um demandante, ele já vem com um pedido da solução. Eu preciso de um app, eu preciso disso, eu preciso de algo, mas aí a minha experiência nos últimos anos faz a gente criticar o problema. Calma aí. Antes de você me dizer que você precisa de um app ou de disso ou daquilo, qual é o seu problema? O que você quer resolver, né? Assim, hoje eu diria que os projetos eles não são tocados do zero sozinhos, né? Assim, existe um grupo que se complementa. E eu acho que um pouco disso tudo que eu falei é o que realmente contribui para trazer mais valor ao que está sendo tocado, né? A esse projeto, a essa demanda, enfim. E quanto à sua participação como membro no Squad Open Innovation do Rio, né? Como se deu essa sua ligação e como estão sendo efetivadas as iniciativas de disseminação e divulgação atualmente? Eu também já fiz parte, né, do grupo. Fiz não, a gente está ainda, né, caminhando. A gente faz. A gente faz. E como estão sendo essas iniciativas todas? O que está ocorrendo de novidade lá? Uma sugestão é que a gente pode começar falando muito pouquinho aqui sobre o que é o Open Innovation, né? Sim. Depois o que é o Squad, por aí vai, só em linhas gerais. Então, por exemplo, inovação aberta, né? Para quem não conhece, foi um termo, um conceito criado para as indústrias e organizações que promovem ideias, pensamentos, processos e pesquisas de forma aberta, a fim de melhorar o desenvolvimento dos seus produtos, prover melhores serviços para os seus clientes, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado. Isso sim, linhas gerais, Wikipedia. Né? Agora falando aqui no nosso dia a dia, tipo, né, sem Wikipedia, governo, você une governo, acadêmico, comunidades, empresas, pessoas, né, com uma palavra-chave que conecta isso tudo, que é colaboração. E isso, de alguma forma, pode trazer uma redução de tempo, de custos, enfim, mais valor por diferentes perspectivas e estratégias, que, de alguma maneira, tem um elo, né? O Open Innovation que você falou do Squad tem um site, para quem não conhece, que é openinnovationbr.com.br e foi fundado inicialmente por um grupo de pessoas que acreditava nesse conceito. E aí criou uma comunidade orgânica para promover isso. São diversos grupos de WhatsApp, principalmente com temas diferentes ou divididos por regionais, no Brasil e outros países. É uma ótima forma de fazer networking. Eu estou aqui, por exemplo, de alguma forma, porque eu conheço a Raquel através desse grupo, e é ótimo para uma troca de conhecimentos. Antes da pandemia, haviam vários encontros presenciais, e hoje é através de lives e do próprio chat, né, dos apps que as pessoas, enfim, se comunicam.
Eu faço parte da coordenação do Squad do Rio de Janeiro, em que, diferente do WhatsApp, a gente migrou para o Telegram na época, porque tinha um volume maior de pessoas do que o máximo permitido do WhatsApp. Hoje tem aproximadamente 350 pessoas nesse grupo, e paramos os encontros presenciais, claro, por conta da pandemia, e a gente chegou a fazer alguns encontros online, né? Um movimento maior online, mas como a maioria desses movimentos de live, tudo, ele deu uma super estagnada. Então, o grupo atualmente, ele permanece como uma ferramenta de troca, e aí falando mais do Squad do Rio, né, do que dos demais squads, enfim, dos demais grupos. No momento, a gente não está mesmo com a mesma rotina de promover algo mensalmente como a gente fazia. Né? Antes do encontro presencial, a gente já praticamente saía de um dizendo qual era a agenda do próximo, qual era a data, onde ia ser. Hoje isso realmente deu uma estagnada. Eu acho que por conta de um volume muito alto de tudo que está acontecendo online, as pessoas, elas de alguma forma estão dando uma parada no que dá, assim, né? Já fico o dia inteiro na frente do computador e tudo. Então, assim, é algo que eu acredito que também vai precisar passar por uma reinvenção, né? Vai precisar se reinventar para melhorar o engajamento. Mas hoje continua como uma troca ali, uma ferramenta que as pessoas podem perguntar: como é que eu me conecto com alguém de tal empresa? Alguém conhece alguém de tal empresa? Compartilha suas lives, compartilha seus produtos e serviços. Então, assim, hoje só realmente essa parte dos nossos encontros presenciais que deu uma parada, junto de vários outros, né? Mas acredito que assim que possível, a gente vai retomar, com certeza. É uma expectativa. Eu sinto bastante falta, até porque a gente era bem ativo, né? Antes desse ano de parada da pandemia, a gente procurava se encontrar, depois começaram as lives, mas o excesso de informação também online também é complicado, né? Então, realmente deu uma parada, mas nada impede dos contatos continuarem sendo efetivados. Assim, o Telegram está lá, a gente continua olhando, tanto que a gente está se falando aqui, né? Então, é importantíssimo realmente esse relacionamento que a gente conseguiu fomentar a partir do grupo, foi maravilhoso. A Mari também, né? A gente tem 300 pessoas aí interessantes de N indústrias, empresas, enfim, que participam conjuntamente desse grupo, e é bem bacana realmente. Então, Ana, na sua opinião, o acompanhamento das mudanças de comportamento acelerada pela Covid evidencia a urgência da transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação? Eu digo que essa pandemia, né, ela teve muito impacto globalmente, e apesar de toda a fatalidade e tristeza, quando a gente está se referindo realmente, tipo, às vidas, e não apenas das mortes, mas de fatores emocionais, né, saúde mental, medo de quem está indo trabalhar em hospital, quem logo no início precisou ir para mercado, para rua, né, os serviços essenciais, né, as indústrias essenciais, de quem estava realmente com a cara do gol, com a cara para o gol, né, o medo de perder emprego, medo de sintomas, consequências de ter sido infectado. Eu enxergo que a gente está tendo muito aprendizado, né? Vou até fazer um parêntese para dizer que eu sinto muito para qualquer pessoa que esteja assistindo isso e teve alguma perda, enfim. Mas também a gente teve muitos avanços na medicina e ciência, né? Sendo esse realmente o que eu acho que foi o ponto de inovação. Além de alguns outros segmentos, como logística, por exemplo, né? E vimos também como muitos mercados, segmentos, eles também foram afetados, positiva ou negativamente. E eu acho que o que para algumas desses mercados, né? Ou, enfim, de estabelecimentos, ou o que for, se foi positivo ou negativo, foi o tempo de resposta para essa crise. Assim, eu diria que eu acho que foi um fator decisivo, né? O quão rápido a empresa conseguiu atuar, né? Se reinventar, ter uma tomada de decisão, enfim. E empresas que não estavam preparadas, por exemplo, para um trabalho remoto, precisando instalar desktop, VPN, sem arquivos digitalizados, ou comércios que não tinham suporte de venda online, principalmente quando a gente não está falando de redes, né? Mas estabelecimentos locais.
restaurantes que não tinham delivery, ou que ou que precisaram, na verdade, rapidamente se adaptar com embalagens, né? Existem pequenos fatores que influenciam nessa rápida resposta. Ou o mercado imobiliário, que, enfim, com prédios sendo desalocados, hotelaria, muitos fatores, assim, de alguma maneira, eles foram afetados de formas que foi difícil ter uma rápida resposta, né? Como principalmente áreas de serviços, né? Como o salão de beleza ele se reinventa com tudo fechado, onde ele não vai fazer um serviço na casa do cliente, por exemplo, né? Imagina, escolas, crianças em EAD, né? De ensino à distância. Então, assim, sem fugir tanto da pergunta, eu acho que a inovação principal, ela aconteceu na medicina, né? Principalmente com a parte dos laboratórios. E também um pouco, mas com logística, mas principalmente nessa área de saúde. Mas muita coisa realmente passou pela transformação digital. Então, assim, Starbucks, por exemplo, eu vi um dado que foram 3 milhões de novos usuários baixando o app e fazendo os pedidos móveis, tendo as entregas de drive-thru. Isso, sim, Estados Unidos, né? Responsável por 90% das vendas. Então, assim, quando a gente está falando de inovação, a gente está aí, às vezes, muitas vezes, falando de patente, e aí a gente tem a transformação digital. E aí eu acho que também entra numa questão conceitual, né? Assim, eu tô em casa, eu trabalhava do escritório e comecei a trabalhar de casa. Movia milhares de funcionários para trabalhar remoto. Eu tô inovando, eu tô fazendo algo de diferente? Você tá. Mas eu até acho que assim, numa percepção, né? Uma opinião pessoal mesmo, fui redundante aqui, mas uma opinião é de que isso é muito mais uma transformação digital. Eu não estou fazendo diferente do que outros estão fazendo ou já faziam, né? Então, assim, quando a gente fala de novo da inovação como saúde, um piloto, um MVP que às vezes demora 3 meses para depois escalar, não dá para fazer numa pandemia. Não é o mesmo ritmo, né? E aí a gente tem diferentes exemplos super interessantes, como, por exemplo, o Zoom, que foi de 10 milhões para 200 milhões de acessos, né? Usuários em 3 meses. Isso em abril de 2020, a gente tá quase em abril de 2021. Ou dados, por exemplo, mostrando como enfermeiros eles estavam tipo, entrando em burnout e errando mais ali, né? Depois de estarem trabalhando por mais horas, né? Eles estavam trabalhando 16 horas e depois que passavam de 12 horas, aumentava os erros. Então, os dados ajudam também, mas uma pandemia, eu acho que assim é emergencial. É diferente de uma transformação que você às vezes segue um fluxo de planejamento. As empresas elas precisaram zerar seu planejamento, né? E a gente está falando de orçamento, de prioridades de projetos, de alocação de recursos, né? Vira um novo planejamento para conseguir atender uma emergência. Então, assim, inovação, eu acredito que precisa de tecnologia e, para isso, as empresas precisam ter uma tecnologia democratizada. Então, assim, para ser ágil, resiliente, ter essa tomada de decisão mais rápido, com a tecnologia vai fazer toda a diferença, né? E como consequência de uma transformação digital, que vai continuar isso, né? Pós-crise, pós-pandemia. A gente não tem um determinado tempo de quando isso vai acabar, isso veio realmente para essa questão, né? Veio realmente para poder mostrar para a sociedade, a nível global, do que nós somos capazes de fazer positivamente, não é? De sair da zona de conforto e realmente se transformar enquanto pessoas, enquanto profissionais e digitalmente também, enquanto nas operações, né, nas operações das empresas, enfim. Eu queria que você trouxesse nas últimas considerações, aqui a gente já caminhando para o final, o profissional de inovação, especialmente, o que ele precisa ter, né? Esse profissional que trabalha, que tem esse perfil, que gosta da área de inovação, o que ele precisa ter, de fato, assim, que você acha que ele precisa
trazer no currículo, no perfil dele, o que ele precisa? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que eu acho que eu posso falar um pouco mais por mim do que por um perfil do profissional. Acho que um pouco do que a gente vê no dia a dia é que um profissional que geralmente está ligado à inovação, ele é um profissional mais curioso, ele quer ver o diferente, né? Ele quer inovar, ele quer mudar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Tipo, realmente de ter uma capacidade aí de diferente, de resiliência, de não se acomodar, de querer ver o diferente, de ajudar a reinventar a roda, de fazer parte disso. Mas um outro ponto que eu queria trazer sobre isso é que nós somos profissionais, né? O profissional de inovação que somos antes seres humanos. E uma coisa que a gente sempre comenta nesses grupos de inovação, do Open Innovation, eu achei até que é uma fala do Ricardo Iog, mestre em inovação, um super tutor até meu, é que antes da gente pensar como um CNPJ, a gente tem que pensar como um CPF. Eu acho isso super interessante. E aí eu trago aqui alguns outros comentários, né? Tipo, são nossas ações como indivíduo que formam um coletivo, né? Eu penso nisso como família, como um cidadão, como funcionário, como empresário. E eu digo isso porque eu acho que atitudes e pensamentos eles podem ajudar numa transformação positiva e até ter um impacto negativo, né? Quantas falas e atitudes podem ir à mídia impactando 100% na reputação de uma companhia inteira? E aí, voltando aqui, colocando as pessoas no centro, tem uma frase do Simon Sinek que é super interessante, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, assim, pensando no perfil de um profissional, de um inovador, eu acho que eu traria muito a ideia da gente pensar como seres humanos, porque muito da inovação ela é ligada à tecnologia, que são ferramentas, que são sistemas, que muitas vezes estão substituindo uma mão de obra, digamos assim. Mas vai ter alguém que vai estar analisando isso. Vai ter alguém que às vezes é demitido para contratar outro ali na frente. Então, acho que trazer o ser humano para o centro é um pouco, acho que, da mensagem que eu gostaria de deixar. E fechando, uma vez eu li algo em um livro, enfim, eu até salvei assim, essa frase, é algo muito forte assim, em mente, não sei de quem é, mas como que eu posso entregar mais valor a mais pessoas em menos tempo? E eu diria que esse é um drive meu, assim, né? Como que eu posso trazer, né, gerar mais valor a mais pessoas em menos tempo? E é um pouco isso da minha mensagem. Querida, foi uma aula, assim. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar recebendo você aqui hoje. Convido a todos, já que nos acompanhem os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Eu que Abraços. queria agradecer, de verdade. Adorei estar participando aqui desse talk com vocês. Acho que aqui são ideias e pensamentos e, apesar de estar só a gente aqui, a ideia é de promover troca e tentei trazer alguns comentários que despertassem, nem que fosse um insight das pessoas que estiverem assistindo aqui, né? Nem que fosse um despertar diferente, para sair um pouco do comum. E aí, né, vou deixar aqui aberto meus contatos, meu LinkedIn para quem quiser entrar em contato, discutir, discordar de qualquer coisa que eu tenha colocado. Acho que a ideia é a gente somar sempre, né? Obrigada, querida. Sucesso sempre. Pra gente. Obrigada.
Essa é uma